Chamar as pessoas. Vamos lá. Vanessa, vamos lá. Vamos chamar você aqui, Vanessa. Vindo. Vamos aguardar a convidada entrar. Oi, Vanessa, nega! tudo bom, nega? Tudo, nega? Aí contigo? Tudo bem contigo? Primeiro te agradecer, né? A gente tá podendo fazer essa live. Imagina, nega, é top. Eu tô com saudade de te escutar, saber como é que tu tá e saber dos teus projetos. Bom, projetos a gente sempre tem muitos, né? E graças a Deus, assim, independente da pandemia, a gente está fazendo o negócio funcionar. E o Sim. objetivo da live, de estar te convidando, é porque eu acredito que histórias empoderam outras histórias, né? E a sua história é uma história, assim, fantástica. Você é uma pessoa, uma mulher que admiro como pessoa e como profissional. Então, te ter hoje aqui é realmente poder contar um pouco da tua história, trazer esse empoderamento que você tem, né, enquanto profissional, pessoa, mulher, mãe agora, e também trazer Melhor para os meus papel de todos, guria. melhor, né? Então esse é o objetivo. Vanessa, te agradecer mais uma vez pela tua disponibilidade. E o tema de hoje está relacionado ao TEDx que você fez, A Natureza é Perfeita, Encontre a Sua. E acredito que todas as pessoas que vão nos ouvir vão entender o que significa encontrar essa natureza. Então, Vanessa, como disse, criadora do método Life Coaching, uma coach excepcional, uma profissional de marketing excepcional, uma mãe agora excepcional. E essa mulher, assim, que eu digo, uma marca chamada mulher, né? Uma marca pessoal chamada mulher. Eu que trabalho com estratégias de gestão de marcas pessoais, de carreira, me Sim. sinto muito honrada de te ter aqui. Então, Vanessa Tobias, Obrigada, bem-vinda. nega. Obrigada E pelo vamos teu conversar um carinho e por pouquinho. essa referência toda. Eu acho assim, né? Eu acredito profundamente que tem coisas que acontecem nas nossas vidas que nos aproximam mais de quem a gente é. E é engraçado que quando tu fala, né, agora, mãe, eu falo exato, a gente podia falar muito disso, porque tem muita relação, inclusive, com a natureza que nós temos, que a gente é, né? Então, quando tu falasse, da mãe, eu falei, que tão gostoso escutar isso dentro da minha biografia, tão leve, tão gostoso. Eu acho que você está no seu momento, na sua melhor natureza, né? Do João Ricardo, né? João Ricardo, nosso pretinho, nossa coisinha amada, é uma figura. Uma graça. Vanessa, eu quero trazer um pouco da tua história. A minha mãe acabou de entrar. Minha mãe é uma pessoa que admira você bastante. Ai, que máximo! É a É. Valda? Isso, ela acabou de Oi, entrar. dona Valda. Obrigada pelo carinho. Que bom que a senhora está aqui. Vamos falar um pouquinho, então, da sua trajetória. Vanessa, você vem, Tá. né, de uma formação, não vou contar que você carregou a tocha olímpica, a gente não vai contar nada disso, eu quero que você, que você quer ser presidente do Brasil, tomara, né? Eu quero trazer um pouquinho desse tema que você levou para o TEDx, que você fez, o TEDx de Bom Jardim, A Natureza é Perfeita, Encontre a Sua. Quando você pensou nesse tema, você com certeza olhou para toda a sua trajetória, até onde você tinha chegado, e aí você fala três pontos, né, da sugestão, de encontrar a sugestão, sentido e o segredo, e que você diz assim, é resgatar o nosso merecimento de viver de acordo com a nossa natureza. Quando você fala isso, resgatar, né, esse merecimento de viver com a nossa própria natureza, o que você quer dizer? Na verdade, é tão forte, né? Eu lembro que quando eu fui convidada para o TEDx, eu entendia o tamanho da responsabilidade, né? Porque eu sabia que eu queria falar alguma coisa que eu não tinha dito ainda em nenhum encontro, em nenhuma palestra, porque eu sabia que eu estava sendo desafiada a despertar algo sobre mim naquele momento, né? E eu comecei a refletir sobre tudo que me afastou ou que procurava me afastar de quem eu sempre tentei ser, né? Até ontem eu li uma frase que eu amei, que diz assim: a lagarta disse que vai voar. Todos riram, menos as borboletas. E era mais ou menos assim que eu me sentia, né? Quando a gente fala da nossa própria natureza, a gente fala de encontrar dentro de nós o que nos conecta com o que é divino, né? E é tão complexo porque quando a gente recebe sugestões, e ali um dos pontos era esse, né?
à medida que a gente vai para uma cultura que diz o que é certo ou o que é errado, ou mesmo dentro da família, a gente vai criando uma linha paralela à linha das nossas próprias crenças. É como se em algum momento a gente perdesse um dos fundamentos essenciais para se viver a nossa própria natureza, que é o desenvolvimento de um pensamento crítico muito apurado sobre o que faz e o que não faz sentido, sobre o que é justo e o que não é, sobre o que são princípios, o que são valores, né? Então, viver de acordo com a nossa própria natureza significa fazer o esforço de merecer entender o que a vida é, né? O desprender-se das crenças, o desprender-se da lógica de que existe um jeito certo de fazer e encontrar um jeito sempre de crescer, um jeito de aprender, um jeito de ser feliz. Até logo na sequência surgiu, para mim, o conceito de felicidade, Jana, que é a compreensão da manutenção de um crescimento e não uma sensação de alegria. Então, a nossa natureza, ela não propõe que não haja chuva, né? Não propõe que não haja noite, não propõe que não haja mudanças de estação. Ao contrário, ela propõe justamente o movimento. E à medida que a gente vai passando pelo movimento, a gente vai deixando que algumas folhas caiam para que outras nasçam. Então, eu sinto que quando a gente fala da nossa natureza, a gente fala de se apropriar da exuberância do que já existe lá fora, ensinando sobre o que é existir, né? Uau, é forte. Adorei isso, Vanessa. Realmente, a gente se apropriar de quem nós somos, de fato, vem muito do que a gente também está olhando para fora. Mas eu acredito que um dos pilares desse movimento, pelo que você está me dizendo, é o processo do autoconhecimento. Eu acredito que ele é um dos pilares fundamentais de você entender o que faz sentido, traz sentido e significado para você, esse encontro com quem nós somos de fato na nossa essência, luz e sombra, né? E você fala muito de 3 pontos nesse TEDx que eu achei fantástico, que eu quero que você traga um pouco a sugestão, o sentido e o segredo. Tá. Quero que você traga um pouquinho para nós. A coisa da sugestão é tão forte, porque eu sempre conto a história assim, eu estava em casa, no escritório, eu morava no escritório na época, e aí uma moça bateu lá na porta e disse assim, eu vim aqui jogar cartas para ti, para falar sobre o teu futuro. E eu falei para ela, pelo amor de Deus, não joga essas cartas, porque eu sou sugestionável, né? O futuro a Deus pertence, né? E eu sempre acreditei que a autopesquisa, o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, ele parte do pressuposto da intimidade que a gente desenvolve conosco, né? O escutar a nossa intuição, o a gente desbravar e descobrir quais são os sinais que fazem referência a nós, né? E que não sugerem um caminho melhor, mas que trazem opções de avaliação sobre as melhores escolhas. Então, se tem um ponto que afasta a gente de quem a gente é a opinião do outro ou a sugestão do outro sobre o melhor caminho para as nossas vidas. Então, assim, na hora em que o meu pai, quando eu perguntei para ele se eu devia ou não devia voltar para um namorado meu, e ele disse, quem vai acordar do lado dele não sou eu, é tu. Então, tu tem que ser responsável pelas consequências das escolhas também. E na hora em que eu decido pela tua vida, eu não vou estar do lado na hora em que tu vai escolher as consequências dessa escolha. E talvez a gente tenha essa irresponsabilidade, não diria irresponsabilidade, mas imaturidade, sabe? Terceirizar, né? E aí o caminho é sempre atalhado, né? E a gente tem que evitar os atalhos, porque eles levam para o começo. Né? Eles dão uma ilusão, assim, um momento de, nossa, estou acelerando. Aí quando vê, eu estou começando de novo, porque eu não quis enfrentar o processo da autodescoberta, né? O processo de aprender com as próprias escolhas. Então, assim, a sugestão é esse ponto, né? De a gente procurar ter as próprias opiniões sobre as coisas. Quando a gente fala do sentido, é uma coisa muito profunda. Talvez até desse um outro TEDx, sabe? Porque a gente vem de uma sequência grande de bastante notícia de crise de pânico, de ansiedade, de estados deprimidos, até da própria depressão, né? E eu, muito curiosa, eu comecei a avaliar o que tinha dentro desse sentimento. E eu descobri, assim, que à medida que as nossas escolhas não são mais nossas e não correspondem à nossa identidade, a gente se desidentifica. A gente olha no espelho e a gente não se reconhece mais. Então, eu acredito que parte do pânico que a gente vive tem relação com a gente, cada dia mais, escolher coisas que não correspondem às nossas necessidades mais íntimas. E a gente vai ficando estranho à nossa própria companhia. E quando a gente vê,
e estando estranho à nossa própria companhia, a gente não precisa mais do nosso corpo. E a gente vai se deixando. A gente não pratica um exercício, a gente não se cuida, não se alimenta bem, porque aquele corpo estranho tá habitando a minha alma. E não a minha alma habitando um corpo. É o contrário, sabe? Exato. Sei. Pode. E aí tem a sugestão, o sentido e o segredo, E né? o segredo? O segredo... Posso falar agora, Jana? Pode ir falando, Vanessa. Segredo... O importante é a gente trazer as histórias. Pode ir falando. Quando eu achar que tem que pegar algum gancho, a Depois gente me pega, né? O monólogo vai seguir. pega. Pode ir falando. Mas o segredo, assim, né? Eu sinto que muitas das coisas que a gente não avança porque não enfrenta algumas das verdades essenciais sobre a nossa história. Então, há muitos tabus, há muitas coisas que não podem ser faladas. Isso desde os nossos avós, bisavós, há histórias que nós não podemos mencionar, né? E isso parte desde o segredo que parece mais simples ao segredo que pode ser um segredo mais complexo, né? Com consequências eventualmente um pouco maiores. Mas muito do que a gente sente que não merece sobre o futuro reside em segredos do passado. Então, assim, poxa, eu fiquei com a história da presidência da República, né? Eu pensando, meu Deus, há momentos em que eu sinto que eu amarelei para algumas coisas. E eu fiquei pensando assim, por que eventualmente eu amarelei? Ou aquilo que era seguro em mim na hora em que eu fui testada não deu certo. Porque eu preciso lidar com a minha história, honrar as minhas escolhas e aprender com elas, né? E o que eu sei? Olha só que maluquice, mas 3 em cada 5 pessoas já sofreram algum abuso, né? E aí tu pensa, é bastante gente? E às vezes a gente não fala desse abuso, né? Que pode ter sido físico ou verbal, qualquer que seja, porque a gente tem vergonha de mencionar isso como um segredo. Mas a gente aí duvida das nossas relações, a nossa autoconfiança fica abalada, a nossa autoestima também. Então eu sempre recomendo assim, que a gente procure, eu faço isso com frequência com a minha vida, porque eu preciso de espaços em que eu não vou ser julgada, para que eu possa acolher meus segredos e viver com a informação daquela verdade momentânea, para que eu possa transformar aquele elo fraco. Para que eu possa aprender com aquilo, para que não vire um tabu familiar ou uma coisa maior para frente. Isso acontece na maioria dos casos. A gente que trabalha com desenvolvimento humano, que está o tempo todo em contato com pessoas, né, Vanessa? A gente percebe que todos nós, independente de quem seja, todos nós temos os nossos segredos que a gente quer confiar. E eu vejo que hoje, dentro desse processo que a gente está vivendo, muita coisa está vindo à tona para que a gente possa trabalhar. Você falou 2 coisas bem importantes. Uma que é cuidar com os atalhos, que eu vejo que muita gente quer pegar atalhos. Né? Eu acredito que tudo é uma constância, você precisa entender que o teu processo é uma jornada que é sua. E você falou das escolhas. Quando a gente fala dos atalhos, hoje, o que você tem percebido dentro do nosso mercado ou de qualquer outro mercado com relação a esses atalhos que as pessoas buscam tomar, ou na nossa vida mesmo, né? Eu acredito que a gente quer tomar alguns atalhos para ir mais rápido. O que significa esse cuidar com os atalhos? Que pergunta é 10, amei. Na minha visão, os atalhos eles são um grande processo de negação que a gente cria, né? Que nos afasta do crescimento verdadeiro. Então, eu percebo assim que no momento em que a gente acessa uma receita ou um jeito de fazer mais fácil, que não é exatamente uma modelagem, pode ser que eu esteja evitando olhar a verdade sobre como se constrói a experiência. Tudo na vida leva um tempo. Por mais que a gente tenha... Eu amo ferramentas que nos fazem ter pensamentos mais organizados, que podem ajudar a gente a chegar nos nossos resultados mais rápido, porque há uma estrutura. Mas eu sempre procuro avaliar a natureza da construção de uma experiência. Então, eu acredito assim que quando há uma fórmula muito secreta sendo compartilhada, há um questionamento, há um pensamento que a gente deve fazer para ver se aquilo se encaixa na nossa história ou se aquilo está tentando nos fazer sentir bem momentaneamente sobre quem nós somos. E eu sinto que toda essa ilusão, né, de que às vezes a gente se sente bem... Tem essa frase, né? Dor momentânea, prazer de longo prazo, prazer momentâneo, né?
E dor momentânea é prazer de longo prazo, prazer momentâneo é dor de longo prazo. Para mim faz bastante sentido, assim. Não quer dizer que eu tenha que passar por um processo de dor, mas para crescer tem coisas que precisam de tempo. Não dá para anabolizar tudo, né? Perfeito. Então, E é bíblico, né? Eu digo que existe um tempo para plantar, um tempo para colher, um tempo para nascer, outro para morrer. E eu, como você falou, eu também acredito muito nessa questão que não existe uma fórmula, mas existem sim ferramentas que te possibilitam você enxergar sim. quem você é E nessa são sua coisas jornada. diferentes, né, Jana? São Exato, coisas pode falar. diferentes. Porque no momento em que se propõe que... Eu vou dar um exemplo, assim. Vamos tentar um paralelo, sei lá. Me veio a ideia. Se eu tenho dor de cabeça, eu posso tomar um remédio para dor de cabeça e a dor de cabeça vai passar naquele momento. Não significa que ao tomar aquele remédio eu não vou mais ter dor de cabeça. Entretanto, há processos que podem descobrir as razões para dor de cabeça. Mas esse processo para a razão da dor de cabeça pode durar 1 ano. Mas se tu estás com a dor naquele dia, tudo que a gente quer é eliminar a dor. O que eu gosto de viver é a dor, mesmo que ela dure 1 ano, mas para que eu não precise mais tomar o remédio diário, para eu não sentir o que significa aquilo. Então, assim, poxa, tu pode nunca mais ter essa dor, contanto que haja autopesquisa, instrumentos sérios que respeitam que esse mergulho na alma tão preciso é, tão necessário é. Mas eu sinto que às vezes a dor é tão dura que a gente precisa, talvez, de um coma momentâneo, né? De um remédio. De um E essa paliativo. é a nossa geração, né? Quantos são os comas que a gente vive? Que é comer, dormir, beber, jogar, trabalhar Porque muito, tomar algum remédio. São muitos, comprar, parcelar, né? Então, assim, eu sinto que essa análise ela é importante sempre, sabe? Ou seja, nós temos as nossas fugas, né? Hoje eu acredito que nós estamos vendo muito as nossas fugas e não a nossa natureza, que eu acho fantástico Boa, esse é tema. isso aí. É Concorda? bem isso, a A gente gente está vivendo a mais gente tá as nossas vivendo muito. fugas do que a nossa natureza. Exato. Bem Vanessa, todo boa essa mundo tá frase. dizendo, ó, você é uma inspiração, ó, Aline, ó, Jana, parabéns. Aline. Realmente, trazer a Vanessa para mim, ela é uma inspiração já há muito tempo. Eu venho do coaching também, mas quando eu tive a oportunidade de ter contato com a Vanessa, por ela ser essa referência no life coaching, que a gente vai falar agora, né? Eu admiro muito, não só como profissional, mas como pessoa. Eu acredito que a Vanessa é uma pessoa corajosa de assumir a sua natureza, de assumir a sua luz, a sua sombra, de se reconectar com a sua essência, de buscar essas ferramentas para ajudar o outro. Eu sempre falo Obrigada. que no seu TEDx você fala que eu seja uma vela acesa para encostar em outra vela, né? E o Life Coach é mais ou menos isso. Quando você criou o Life Coaching, Vanessa, o que que trouxe, de assim, não, vou seguir esse caminho? O que que fez você criar o seu próprio método para desenvolver em outras Ai, pessoas? sim. As minhas próprias dores. Porque eu sempre fui muito angustiada e continuo sendo. Sou uma pessoa que vivo as minhas crises muito apaixonadamente. Eu sempre procuro pela Somos. próxima crise. É o style, Somos. né? É o jeito, assim. E eu lembro que quando eu conheci algumas das ferramentas, eu me encantei com o que aquilo fazia por mim, assim. No sentido de fato, organizar a grande confusão que sempre residiu em mim. E eu sempre fui muito barulhenta, e quando eu digo barulhenta, sempre muita informação, eu precisava de um espaço para me escutar, né? E eu sinto que dentro da gente há respostas que já estão ali tentando gritar, mas a gente vai lá e baixa o voluminho daquela intuição tão importante. Então, quando eu conheci as ferramentas, foi em 2008, aí eu fiquei de 2008 até 2010 fazendo comigo, fazendo com amigos, atendendo individualmente, fazendo em família. Eu lembro de ir na Lagoa da Conceição, aqui em Floripa, e levar as ferramentas para o Café Cultura na época, que nem era o Café Cultura como é hoje. E aí eu fui para as pessoas desconhecidas, Jana. E eu falava, olha só, eu estou aprendendo um negócio, eu posso fazer com vocês para eu ver o que, que acontece? E aí eu ia O no lugar para teste. fazer a ferramenta. Porque eu queria ver como é que era, eu estava com sede e surpresa com aquilo. E o que eu acredito que eu respeitei muito para desenvolver o método foi o resultado que eu senti em mim. Então, houve ferramentas que eram consagradas que eu fiz e eu falei, cara, para mim não Não fez reverberou. sentido. Não, tem ferramentas que eu criei. Eu falei, nossa, e se tivesse essa ferramenta assim, assado?
E ali eu descobri que eu era uma metodologista, assim, que eu tenho facilidade em criar ferramentas e tal. Então, o Life, quando ele surgiu porque eu precisava viver o meu processo muitas vezes. Imagina que eu estou indo para a turma 76, né, do Life. E em cada turma eu descubro mais alguma coisa, sabe? A gente vive o processo. Exatamente. Então, eu sinto que foi isso, assim, e que continua sendo, que todas as metodologias, elas foram minhas próprias necessidades que encontraram trânsito para serem escutadas. E aí, como nós somos muito parecidos, né? Uma coisa que eu sinto, a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, o que acontece com a gente é muito semelhante, então as ferramentas acabam por funcionar, né? Por ajudar a gente a refletir. Perfeito. Eu acredito que toda. Bom, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco das suas ferramentas, eu venho do coaching também, dessa ampla formação. Eu tenho o mesmo formato, o mesmo pensamento que você. Eu acredito que quando eu trouxe o coaching para minha vida, eu digo, eu tenho três verbos que me definem, que é o aprender, o compartilhar e o servir. Então, eu acredito que eu precisava aprender, trazer para mim sempre todo o meu conhecimento, que eu precisava compartilhar para aprender e para ajudar o outro, e o servir é me colocar a serviço através dos meus talentos. E você falou uma coisa perfeita, a gente gosta de criar ferramentas. Eu estou o tempo todo buscando uma maneira de ajudar o outro a se empoderar. Por isso que eu falo que as minhas lives é para trazer histórias que empoderem outras histórias, que elas se enxerguem, que elas possam encontrar essa natureza, como você falou. E Vanessa, uma Sim. coisa que me chamou muita atenção no teu método, que você sempre traz muitos símbolos. E tem alguns símbolos, a começar pela onça, Sim, tem várias que aqui você atrás. traz no Quem seu método. gostei? Queria que você falasse um pouquinho o significado desses símbolos dentro da sua metodologia. A onça, ela é o meu totem, assim. Eu sempre imagino que alguns símbolos fazem referência à nossa personalidade ou acompanham aquilo que a gente mais... ou dá nome à nossa necessidade de companhia, né? E a onça, ela sempre, para mim, fez uma referência a uma força da natureza praticamente invencível e que ainda fazia referência ao Brasil, assim. A onça pintada é um símbolo nacional e tal. E eu lembro que eu falei, meu Deus, é tão perfeito que até isso ela é, né? É a pátria representada, assim. E eu sempre imaginei a onça como a minha companhia para atacar meus medos, né? Então, se eu tiver que enfrentar um medo e eu sei que a onça só ataca quando vence, quando ela sabe que vai vencer, então eu sempre entendi que era um jeito de me dar força para eu entender o tamanho daquele monstro, daquele bicho, daquele medo que está me enfrentando ou contestando a minha própria natureza, ou tentando evitar ou abafar quem eu sou. Então, era uma junção, assim. E para mim foi muito espontâneo na época que eu escolhi. Eu sabia que se parecia com quem eu sou, que eu sempre fui muito agressiva, sempre fui muito forte, sempre fui muito masculina, sabe? Com o tempo eu Sei. fui suavizando, assim. Com o tempo eu As fui, mulheres precisaram aprender isso, né? eu fui ficando mais soft. Com o João Ricardo, aí eu fiquei soft total, né? Nossa. Mas eu sinto que parte das coisas que eu vivi... Então, meus pais, a primeira vez que eles se separaram, eu tinha 10 anos, mais ou menos, e foram grandes crises que foram vividas naquela etapa. E eu fiquei muito sentida, eu lembro que eu fiquei muito preocupada. E eu queria vencer, eu queria que desse tudo certo pela minha família. Então, talvez a onça, ela fosse essa minha forma de encontrar estrutura para enfrentar aquilo que era o meu primeiro coração partido, né? Então, hoje eu fiz... Até tem um... Olha só que lindo. O meu nome significa borboletas, né? E aí, a gente estava esses dias, chegou em casa, a gente ligou a televisão e estava passando Viva, a Vida é uma Festa. E lá pelas tantas apareceu essa onça aqui, que é uma Nossa, onça alada. E ela é, na verdade, uma mistura de alguns bichos, né? E como Vanessa significa borboletas, e eu nunca entendia a leveza de borboleta para mim, né? Porque borboleta é muito feminino, é muito sensível. E com a maternidade, parece que o João Ricardo me deu espaço para acessar as minhas asas, né? Para assumir uma leveza, uma cor, né? Uma liberdade que parte de mim não tinha, que só a onça sozinha não fazia,
sabe? Perfeito. E aí ela virou meu novo totem, assim, muito íntimo, Que essa onça bacana. aqui. E assim, eu acredito, sabe, Jana, para finalizar a história do símbolo, que na Pode nossa vida, se a continuar. gente olhar em volta, que a gente tem sinais, né? Eu tenho uma história, o pai do meu pai foi um homem muito rico, ele tinha uma mina de ouro e ele morreu pobre, porque ele era viciado em jogo. Então, aquela história, quando eu escutei a primeira vez, eu fiquei muito impactada. E eu sempre quis letras douradas no curso. Vai ser, a marca é dourada, tudo é dourado. Eu assim, ó, não, só que eu não entendia, eu só tinha essa exigência que fosse dourado. Quando a gente assistiu o vídeo lá, o Viva a Vida é uma Festa, e apareceu essa onça aqui, que é responsável por cuidar da pessoa quando ela chega do mundo dos vivos para os mortos, para fazer o trânsito, né, para acompanhar uma das pessoas lá. O nome dela é Pepita, dessa aqui. E eu falei, cara, Pepita é de ouro. Então, eu sei que lá atrás os nossos ancestrais, que tudo que a gente carrega faz referência às nossas escolhas hoje, mesmo que seja inconsciente. Então, eu vejo que as Perfeito. nossas escolhas de vocação, que a nossa natureza, que tudo isso tem relação com uma continuidade de linha biográfica, sabe? Então, Perfeito. eu fiquei muito emocionada, eu falei, não acredito que é Pepita, sabe quando tu fica, meu Deus, que loucura isso, né? Que coincidências, entre aspas, né? Vanessa, você tem um outro símbolo também que me chama muita atenção, que eu lembro, né? Eu não sei se ainda permanece, mas eu lembro que no teu site tinha um símbolo que era a bússola, o outro era um prédio. O que que significa esse olhar para esses símbolos? Eles me Eu, marcaram muito, porque eu sou apaixonada por bússola e por olhar do alto. E aquilo me marcou de uma maneira assim, que tipo, nossa, Vanessa, nós pensamos na mesma maneira, mas eu queria que você falasse um pouquinho esse significado desses símbolos. que massa, que massa. Gente, um beijo para todos que estão assistindo aqui, estão vendo o pessoal Tem muita comentando, gente beijo, beijo, legal. beijo. Vocês são o máximo. Olha só, em 2006 eu fui morar na Austrália. Eu já tinha 23 anos, eu lembro que eu queria ter ido no colégio, não tinha condição, e já fui, logo que terminei a faculdade, trabalhei um ano e fui morar fora. E lá eu morei num prédio que chamava Aurora. E esse prédio tinha 64 andares. E eu morei no 60º andar. E imagina, guria, tu conseguia ver uma distância inacreditável. Era um horizonte imenso. E naquela época, eu só tinha feito Dale Carnegie, tinha feito meu primeiro curso de autodesenvolvimento, de oratória, que eu amei, que é top. Aí eu passei por grandes crises. Eu era muito orgulhosa, bastante vaidosa. E lá, cada dia que passava, eu enfrentava um pouco mais do corte do meu próprio topete, assim. Porque as coisas não estavam saindo de acordo com o que eu imaginava. Eu estava aprendendo a viver naquela Austrália, né? E aí eu lembro um dia, mas eu acho que eu nunca contei essa história, tá? O que eu vou te contar agora. Então, Talvez uma vez em life, sei lá. Eu tenho... Um dia eu estava numa grande crise. Eu tinha recebido de presente da minha ex-cunhada na época uma imagem da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E eu lembro que eu pesquisei naquele dia da maior crise da Austrália e descobri que a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ela tinha sido aceita como santa no dia 27 de março, que é o meu aniversário. E aquilo me chocou, eu falei, meu Deus, que coincidência, tal. E naquele momento de maior crise, eu fui até a janela. E quando eu olhei para baixo, as luzes estavam acesas em formato de cruz. E pode ter sido um momento, talvez fosse uma coincidência ou um fosse uma olhar. projeção da minha emoção naquele momento, mas eu senti que aquele momento eu estava não só sendo protegida, mas convocada a uma missão espiritual. Independente da referência cristã ou não, não era esse o objetivo, mas da referência a um chamado, né? E ali eu aprendi a dar um grande valor aos mergulhos de dor. Porque eu voltei outra pessoa daquela Austrália, sabe? E aí, quando eu fiz a referência ao Aurora, eu fiz justamente a esse nascer, sabe? A essa coisa de uma visão necessária, de muito alto, para enxergar o tamanho da missão, né? Às vezes, olhando de onde a gente está, a gente não consegue entender o propósito. E se eu olhasse do chão, da dor que eu estava sentindo, eu não perceberia a grandeza do processo. Até tô toda arrepiada, sabe? A Nossa, é grandeza fantástico. do que eu estava vivendo naquilo. Eu ia crescer, eu estava amadurecendo, eu estava
me despindo de coisas desnecessárias, do orgulho, da vaidade, que nunca me levariam a lugar nenhum, sabe? Então foi. Aí virou o símbolo, um dos símbolos do curso, o prédio. E a bússola ela faz uma referência ao norte, né? A coisa de ter uma visão. Uma visão clara, hoje, né? Sim. Talvez hoje, pode ser, se eu tivesse que fazer uma análise, talvez hoje eu não incluísse a bússola, sabe? Porque eu sou muito fã de estar perdida. Quando eu digo assim, sou muito fã de estar perdida, é porque pode ser que o caminho do norte aponte para algumas coisas que eu já conheço dentro de mim, mas se por um momento eu me perco, eu posso encontrar uma ilha nova no mar. Eu posso abrir e ampliar a minha visão. Então eu separo os momentos em dois. Os momentos em que eu tenho clareza e os momentos em que eu estou perdida. E eu amo os dois do mesmo jeito. E quando a gente está perdida, é bom não ter bússola, porque tu vai experimentar, tu vai descobrir. Então a confusão, ela tem muito esse convite, sabe? De calma lá, vive a confusão. De repente a confusão está ampliando a visão. De repente, quando tu olhar lá de cima, tu vai enxergar mais. Calma. Não queira só o que já está aqui na frente, né? E trazendo para esse momento, Vanessa, a gente está vivendo, eu costumo dizer que a gente está vivendo um mundo VUCA ao quadrado, volátil, incerto, Sim. ambíguo e complexo. E esse momento, eu sempre faço a pergunta, né? Quem nós estamos nos tornando nesse novo movimento? E as pessoas estão tão preocupadas em achar um caminho, achar o norte, que as pessoas não estão aproveitando esse momento que está nos gerando um grande aprendizado, seja na vida pessoal, na vida profissional, nos negócios, nas empresas. Na semana passada eu trouxe o Patrick Santos, que é um mentorado meu, que é da Jovem Pan, que fez o livro 45 do Primeiro Tempo, e a gente se questionou o que é essencial. Ó, o Fernando tá ali, ó, o caos precede a ordem quando se tem essa postura, né? O Fernando também é um mentorado nosso aqui, um cara fantástico, Vanessa, uma pessoa Legal, fantástica. Fernando. Tem muitas pessoas aqui bacanas que estão falando que te adoram, a gente Gente realmente... top. Ouvir a Vanessa é gostoso, eu gosto muito e admiro muito. Vanessa, eu acredito que esse movimento que a gente está vivendo, desse caos, ele pode nos servir de grandes aprendizados. E como você falou, a bússola vamos dividir em dois momentos, né? Um lugar que eu sei, que eu tenho uma visão clara, mas eu posso também ter uma visão clara de quem eu sou nesse momento ou quem eu quero me tornar nesse momento, nesse novo movimento, né? E deixar também que essa jornada se cumpra. Né? A gente está tão ansioso, tão nessa expectativa de que precisamos encontrar um caminho, uma saída, e não estamos vivendo esse caos, que ele é significativo nesse momento. Concorda? Muito, muito. Eu acredito que a gente sempre habitou o caos. Ele só estava mais bem disfarçado, né? Opa! E se a gente for fazer uma análise, né? Não sei, para mim, Jana, a minha vida, depois do falecimento do meu irmão, ela ganhou uma outra visão. Porque eu era tão coberta das certezas, ou estava tão segura diante da minha bússola, e quando eu vivi uma coisa que eu não esperava, dentro de um tempo diferente, eu precisei adquirir habilidades que certamente eu não tinha, sabe? Tanto de flexibilidade, de humildade, de adaptabilidade, de questionamento, de contestação, né? E uma coisa que o meu irmão tinha, e que talvez seja importante para a gente sempre, e que me inspirou sempre também, é que ele tinha a grande meta de aprender sempre. Então, ele vivia tão intensamente o dia dele, que ele conseguia do dia o máximo possível. E eu sinto que quando a gente projeta muitas coisas para frente, a gente ou se ilude de que lá na frente vai ter uma solução, né? Ou perde o momento, tudo que eu tenho para movimentar hoje. E ele me provocava muito, porque naquela fase eu era assim, super metas, né? Daqui 5 anos, daqui 10 anos. E não importasse o desgosto do caminho, aquela meta era importante. E depois do falecimento dele, eu falei, não, ele estava certo, o caminho tem que ser massa. Se a meta for atingida, eu não sei se será, porque eu não sei se eu vou estar viva lá, mas o caminho da construção dela vai ter sido massa. E aí meu paradigma mudou, e ele dizia, Vanessa, meu irmão era do samba, né? E ele falava do Zeca Pagodinho, do deixa a vida me levar. E eu ficava, Júnior, não pode deixar a vida levar. Ele dizia, gorda, não controla, cara, segue o fluxo. Tu tenta controlar as coisas, o futuro a Deus pertence, né?
e aquilo contestava a minha crença, né? Então eu sinto assim que nos momentos de maior angústia, a gente deve se perguntar, peraí, e se eu estiver errada sobre isso? Né? E se houver outra perspectiva, como ela é? E se abrir para o diálogo, para estar errado, faz parte do aprender, né? Se eu estiver sempre certo, concorda que a gente não vai aprender nada, né? Então, É, exato. tem que ter gosto por estar errado. E aí a gente vai surfar melhor as ondas das crises. Eu digo que esse momento, como você falou, esse momento é tudo que a gente tem nesse movimento. Vanessa, o Davi Fadel tá aqui, te mandando um abraço, ele tá com Querido, saudade de beijo! ti. Tem que vir nos visitar. Vanessa, uma outra coisa que eu vejo que você trouxe para esse novo movimento, agora recente, é um movimento que já vem de muito tempo, mas só agora ele está tomando força, que é o lifelong learning. E você criou algo agora recente em função desse movimento. O que você quer dizer com esse novo movimento do lifelong learning, né? Estar em uma vida em constante aprendizado, estar, né, com essa mente, com esse mindset. Você acabou de falar, nós temos que estar preparados para esse movimento de aprender, né? De aprender sempre. O Sim. que te levou a trazer esse movimento do lifelong learning? Vou te falar uma coisa. Tipo assim, eu sempre fui muito inquieta. Então, eu sempre amei uma palavra chamada multidisciplinaridade. Fala, a gente tem que ser multidisciplinar. E muitas das vezes o fato de eu querer aprender muitas coisas diferentes me causou sofrimento e até críticas, assim. Porque eu pensava, meu Deus, chegou no vestibular e aí eu tenho que escolher uma faculdade? Não dá para fazer 5 faculdades? Eu não posso, né, distribuir o meu Estar tempo aprendendo. na quantidade de coisas que desperta, coisas que eu ainda não sei, novos aprendizados. E o lifelong learning, ele vem como um paradigma, na minha visão, que permite a multidisciplinaridade ativa. Quando a gente fala assim, então eu não sou sem foco. Na verdade, eu sou multidisciplinar. Né? Eu não estou evitando o mergulho numa competência. Eu estou expandindo. Eu venho brincando que se no futuro a presidente da República for designer, então tem chance que eu me candidate. Porque vou começar agora dia 20 de julho a faculdade de design gráfico, Jana. E assim, Parabéns. Obrigada. Eu já sou mestre em administração. Eu poderia, de repente, fazer um doutorado nessa área, poderia. Todas as coisas que voltam para a área da autopesquisa, eu sempre vou amar. Mas quando a gente estuda outra área, não significa que a gente abandona a nossa. Significa um outro paradigma somando a visão matemática do processo. Né? Então, quando eu me apaixonei pelo lifelong learning, foi porque ele me deu permissão a multidisciplinaridade. Nos deu. Eu acho fantástico. Né? Eu falei assim, nossa, então eu posso fazer a faculdade de design, né? Porque o mundo ele está mirando para essa permissão, né? Para ativamente eu optar por estudar coisas variadas. A gente no curso teve uma pessoa que comentou assim, agora eu posso amar as minhas planilhas ao mesmo tempo que adoro estética, sabe? Perfeito. E eu falei, que ninja, né? Eu posso gostar de maquiagem e posso adorar escrever. E eu sinto, Jana, que a gente vai acompanhar um movimento de quebra de arquétipos. Perfeito. De assim, então tá, eu vou ver uma presidente designer, né? Porque isso não, não né? significa que ela vai perder valores, não. Ela é ampla. Perfeito. Vanessa, eu sou apaixonada por estudar, né? Tanto que eu digo que o meu primeiro talento é o estudioso. Eu tenho essa forma, eu gosto de aprender sobre muitas coisas e acredito que eu tenha um jeito de aplicar esses novos paradigmas àquilo que eu faço, trazer isso diferente para os meus mentorados, para os meus processos de carreira, enfim. E tem uma série na Netflix que é o Abstract. Quando eu assisti aquela série, eu disse, nossa, me deu um monte de movimento, um monte de ideias, um monte de insights. E eu vejo que muita gente, eu sempre digo que um profissional dentro da área do conhecimento, eu e o Fadel, a gente costuma aqui sempre trocar isso, ele precisa ter um repertório de vida. E também ter um repertório, né, do conhecimento, mas alinhado ao seu posicionamento. É fantástico. E eu vejo, como eu te vejo, eu também me vejo, né, no estudioso. Que legal. Mas essa tua visão sempre foi madura, né?
Com relação, Mas quando tu a pega o gente briga mentorado, que tu muito leva com essa permissão, né, e tu estuda com ele as possibilidades, ofertando liberdade de decisão, a gente encontra um espaço para acomodar os nossos sonhos, para falar, ah, eu posso, perfeito. sabe? Bem Posso legal. gostar de arquitetura, de decoração, de maquiagem, tanto que no meu primeiro livro eu falo que a vida é muito curta para dispensar um batom vermelho. E eu digo o porquê dessa Que frase, né? máximo! Essa Que frase legal, eu trago boa! quando. O meu primeiro trabalho, eu sempre, né, tinha uma visão, eu tinha 15 anos e eu queria comprar batom, né? Que nem a história do batom, eu queria comprar batom. E eu, no livro eu escrevi, a vida é muito curta para dispensar um batom vermelho. Eu digo, eu tenho que andar, eu tenho que aprender. E eu sempre tive essa sede de aprender. Que saía novo, eu ia lá e aprendia. Mas eu sempre conseguia Sim, aplicar. E hoje, quando eu perfeito. olho para o que você traz de conhecimento, eu me vejo em você, né? E acho você assim, fantástica. E eu vejo que você conseguiu trazer esse termo do lifelong learning num processo agora. Queria que você falasse um pouquinho desse processo. Sabe o que eu penso? Que às vezes a gente tem medo das várias faces que a gente pode desenvolver, temendo perder os nossos princípios e os nossos valores, né? Perfeito. E isso não se modifica porque a gente estuda uma coisa nova ou porque a gente bota o batom vermelho, né? Isso significa a nossa expansão, isso significa a gente colocar asa na onça, né? Significa a gente Ampliar os horizontes, né? criar outras, uma medida, né? Diferente. Talvez a nossa natureza seja essa permissão ao infinito e até ao desconhecido, a esse mergulho no mistério sem abrir mão do que são os nossos princípios. Então, a gente Perfeito. pode tantos papéis e tantas escolhas, e essa multidisciplinaridade nos torna tão interessantes para nós mesmos, né? Então, é um movimento que, quando eu decidi por criar um curso sobre isso, também foi para mim. Sabe, assim, eu fiz um curso e eu fiquei numa angústia boa, porque lá eu perguntei assim, poxa, todo mundo já passou um momento fiquei velho, né? Sabe aquela coisa do tipo, meu Deus, perdi a onda. Só que a gente vai viver 100 anos, a gente ainda vai desenvolver outras carreiras, a Várias gente pode ondas. rejuvenescer à medida que aprende, né? À medida que a gente aprende a se desequilibrar. Então, eu me encantei com aquela angústia. Eu falei, nossa. Aí, eu já tinha feito a matrícula para o design gráfico em janeiro. E aí, eu vou fazer uma especialização em arte e terapia e estou pensando se faço ou uma graduação ou uma pós em filosofia. E eu pensando, Uau. gente, que delícia, sabe? E eu e o Ricardo, a gente comprou uma máquina de marcenaria. Então, assim, a gente está numa variação, numa sede de aprender, vendo que, na realidade, o que a gente precisa é dar prioridade à produção das coisas. Às vezes a gente pensa muito e faz pouco e atua pouco nessas escolhas. E ser produtivo rejuvenesce. Então, quando E vê o nos faz nosso aprender, tempo... né? Exatamente. Exato. Vanessa, é perfeito. E uma outra coisa que eu quero trazer, que eu acredito que marcas pessoais fortes, elas têm, além desse propósito de aprender sempre, de estar se transformando, Uhum. grandes marcas pessoais, como você sempre traz também a sua contribuição social. E o meu convite hoje foi trazer um pouquinho dessa contribuição social, no sentido de, tipo, de me doar, né? Me doar algo de mim para o outro ou fazer algo para o outro. E você trouxe nesse movimento, recentemente, o teu vestido de noiva para apoiar uma causa. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa causa e como faz para as pessoas poderem contribuir com essa causa. Ai, Guria, te agradeço muito por tu falares desse assunto. Então, eu tenho um grande amigo querido, Silveira Francis, e ele mandou uma mensagem para mim e falou: Vá, você conheceu o caso da Lívia. A Lívia tem atrofia muscular espinhal e ela precisa de 9 milhões para tomar a injeção, é uma dose única, que coloca ela em processo de cura. Só que ela tem até os 2 anos para tomar essa injeção. A gente tem mais 6 meses e ela tem, na época, acho que ela tinha 6 milhões. Agora ela está com 7 milhões e 800 mil. Estamos quase chegando lá, E ela né? tem mais 4 meses. E aí eu pensei, o que a gente pode fazer? E aí eu e o Ricardo, a gente começou a conversar e a escolha de estar com a Lívia foi de um desejo muito grande de acompanhar um processo de contribuição mesmo, passo a passo. Eu fantasio que ela um dia vai usar o meu vestido de noiva, sabe? Daí a gente doou o vestido para uma rifa. A rifa vale até, os bilhetes estão disponíveis até dia 12 de junho. A gente escolheu essa data
do Dia dos Namorados, porque vai que, né? Alguém ganha. Pede alguém em casamento ou deixa a dica pro namorado, né? E uma forma de adquirir é no meu Instagram, aqui tem nos destaques um acesso ao perfil da Lívia. E no perfil da Lívia tem acesso a todas as rifas. E nela tem a rifa do vestido de casamento, mas tem rifa de carro, de TV, de computador. Tem, assim, todo mundo doou muito para ela. Que bacana. 4 meses é uma contagem regressiva, né? E a opção da gente fazer por ela foi por um desejo de ver o processo dela, de se emocionar com a cura dela. Eu realmente acredito. Eu consigo ver. Sabe quando você fala assim, nossa, que legal fazer parte disso? E da história de alguém, né? Que estão assistindo, né? A rifa é R$10. Então a gente pode comprar várias, né? Vários bilhetes, a gente pode comprar um só e ver unir esse pacote aí para daqui a pouco ela pegar o voo e poder tomar a injeção dela e ver o processo de recuperação. Vanessa, é muito interessante o quanto a gente pode fazer parte da vida das pessoas, né? De diversas formas. E eu acredito que quem está nos vendo aqui ou quem vai nos ver, se puder contribuir com a causa da Lívia, que eu abraço, se eu ganhar o vestido eu dou para ela, né? Mas assim, que a gente possa contribuir com essa causa. A gente tem 4 meses, mas a gente está no dia 12 agora é o sorteio, né? Então vamos lá. Né? Quem for nos assistir, entra no Instagram da Vanessa Tobias, entra lá na causa da Lívia, né? Da Lívia. Nos destaques, para a gente poder contribuir com essa causa, que eu acredito que vai ser fantástico fazer parte um pouquinho dessa história. E eu quero te dar os parabéns, Vanessa, por essa pessoa que você é, maravilhosa, pela sua disponibilidade. Agradecer todo o pessoal que estava aqui, ao Davi Fadel, Fernando, a todas as pessoas que estavam aqui nos assistindo. A gente tem um pouquinho de tempo ainda, eu quero falar um pouquinho mais, mas eu quero agradecer essa sua doação, esse seu jeito leve de ser e de trazer os aprendizados, de tornar os aprendizados leves e de fazer parte da minha história, né, de uma certa forma. Em vários pontos de contatos que eu tive com você, seja através de quando eu te conheci pela internet, de quando a gente teve esse contato aqui na Fadel, de quando a gente foi, que eu fiz parte de alguns cursos seus. Então, assim, eu só tenho a agradecer a leveza. Os 27 dias... Vamos falar um pouquinho dos 27 dias? Vamos, tu que manda. Eu quero dizer uma coisa assim, Jana, ainda. Pode falar. Tu é uma pessoa muito determinada e nitidamente tu investe o teu tempo em se melhorar e em fazer isso com as pessoas. Essa doação de tempo, de energia, de vida, é uma coisa tão necessária, porque o que a gente precisa no mundo é de gente que olha pra gente e nos faz sentir vistos. E eu vejo que tu faz isso, né? Então quem tem que agradecer sou eu, por todas as coisas boas que tu disseste sobre mim, generosamente, né? E é verdadeiro. Mas sempre lembrar aquela frase que diz que a gente só vê nos outros aquilo que a gente carrega no coração. Então, sempre que a gente elogia o outro, é um autoelogio, é um jeito de a gente se ver projetado, né? Então, eu te agradeço muito esse carinho. E eu quero que eu que te agradeço, né, Vanessa, essa oportunidade. E realmente, o que a gente vê na gente, a gente vê no outro. E eu acredito que a gente precisa de mais olhares generosos, né, nesse movimento. Eu acredito na empatia, na compaixão, na entrega, no compartilhar. Eu acredito que a gente ainda tem muito para aprender. Eu estou num constante aprendizado. Eu aprendo comigo muitas vezes. Como eu digo, eu tenho reuniões comigo. Você deve ter as suas reuniões consigo mesmo. Mundo paralelo. Mundo paralelo. E Vanessa, os 27 dias, né, aproveitando, ele foi criado com que objetivo? Olha, ele foi uma metodologia fantástica. Massa, né? Eu tinha uma grande resistência às coisas online, Jana. Eu tinha feito alguns cursos e participado de alguns movimentos. Eu falava, não pode ser, não é assim, né? Porque eu não me sentia vendo a pessoa que estava junto comigo. Eu não percebia que existia uma tarefa ou alguma coisa que eu pudesse executar, enfim. E lá atrás, em 2016, quando 27 dias foi lançado, tá na turma 40, Jana. Turma 40 já. Quando ele foi lançado, eu me fiz uma pergunta. Tá, se cursos online existirem, como eles podem ser legais? Como é que eu posso conseguir engajamento? E aí eu criei na época, um processo de gamificação, que por semana tem prêmios, o símbolo é o abacaxi de ouro, até tem aqui em cima lá a quantidade de abacaxi.
São os Eu nossos ainda quero troféus esse de curso. abacaxi, Vanessa. Eu quero um abacaxi desse. É o meu sonho. É a Aí minha o meta no abacaxi de próximo ouro 27. o abacaxi de ouro é para quem acumula o maior número de pontos no curso. Até hoje no Life, essa onça preta que tá aqui, sabe? Essa onça aqui é o Sim. prêmio do Life hoje. E eu comecei Opa. a tornar as coisas um jogo de incentivo, e de engajamento, de pontuação. E aí, no 27 dias, a gente criou o descascador de abacaxis, né? Então, a pessoa que se forma no 27 dias se torna um descascador de abacaxi e fala, ó, não tem problema, vem um problema, eu sei o que fazer, né? E aí, quando eu criei o 27, eu pensei nisso, assim, primeiro, em fazer uma referência a instrumentos que ajudam a gente a pensar, a ter uma rotina de autopesquisa, né? E a garantir que quem está fazendo o curso participa de um olhar bem profundo. Assim. Então, a gente cuida das pessoas diariamente, acompanha cada processo. As Verdade. turmas têm número Testemunha. limitado, tem número limitado de participantes, porque para fazer um mergulho tendo, de fato, uma Profundo. companhia. E é isso que eu procuro fazer nos cursos online. Mesmo o Lifelong Learning, que não tinha a proposta de ter acompanhamento, eu criei. Eu falei, não dá. Eu preciso dar um Não jeito de sou estar eu. junto. Exato, não é minha natureza. É perfeito. E assim, sabe, para finalizar o assunto de cursos online, que eu sei que é uma demanda muito maluca, assim, né? A gente quer criar mais cursos, quer fazer mais. É importante que a gente se respeite, assim. Que por mais que digam que a gente poderia vender mais ou escalar mais, se eventualmente a gente deixasse de lado, por exemplo, parte de acompanhar cada pessoa e de ler as tarefas, ver se isso corresponde aos valores que constituíram o curso, que constituíram o negócio, né? Então, era isso. E hoje eu não sou, ali até a Santa dizendo, resistente à vida online, eu era super. A Hoje, Sandra tem desafio. Todos nós, né? Estamos com esse novo desafio da resistência do online, né? A gente veio de sim, fórmulas, enfim. Mas eu acredito que é um movimento. E uma coisa que eu te admiro, você respeita esse espaço, você não quer vender por vender, você quer trazer um significado para os teus processos. Isso é admirável. Eu tenho que dizer para ti que realmente você cumpre a sua promessa, a sua entrega. Você, entre o seu discurso e a sua prática, você é uma marca pessoal que tem um movimento muito admirável no mercado. Eu obrigada, gosto Júlia. bastante. Vanessa, a gente está quase chegando no final. É uma pena Rápido, né? porque Essa uma hora passa muito rápido. passa muito rápido, tem muita coisa para falar. Mas assim, eu quero te convidar para um café, assim que der, né? Trazer o João Ricardo para a gente conhecer essa criança que tá fofinha, essa sua natureza agora de mãe. Te agradecer, agradecer a oportunidade de você estar aqui. E eu queria que você finalizasse com uma frase, com algo que fosse muito significativo entre essa questão da nossa natureza perfeita, para que cada um encontrasse a sua. O que você traria para a gente poder finalizar a nossa live de hoje? Uma frase para esse momento. A frase, Tá. alguma coisa que você queira deixar. Eu penso assim, uma frase. Aquelas, eu já faço um Não, raciocínio, né? pode fazer o texto. Tem tempo. Aí eu disse, é uma frase. Aí eu conto uma história, lá, né? Pouco tempo. Tem 7 minutos. Jesus. Outro dia alguém falou, antes feito do que perfeito, né? E eu disse assim, a minha frase para isso é um pouco diferente. É antes no caminho do perfeito e feito do que não feito. Perfeito. Para fazer, a gente tem que ter a compreensão de que a gente vai errar, né? E só erra quem faz. A gente tem que aprender a aprender e fazer as coisas não porque a gente pode se tornar uma referência, mas porque a gente pode crescer. Porque à medida Deixar que uma a gente digital. aprende, a gente se liberta. Então, eu sempre gosto de incentivar a tomada de decisão no rumo de fazer qualquer que seja a mudança. Pode ser que dê certo, pode ser que não, mas alguma coisa vai ter sido feita. E em tendo sido feita, haverá aprendizado e a gente vai poder escolher outra coisa depois, ou melhorar na escolha, ou avançar para algo diferente. Né? Não foi uma frase, Jana, foi um texto, né? Não, é perfeito, Vanessa. Eu digo que esse movimento, eu acredito que essa live de hoje foi um grande movimento para fazer as pessoas refletirem. Esse é meu objetivo. Quando eu trago alguém para minha live, não é porque ele é uma celebridade ou não. Hoje você faz o Jornal do Almoço de uma forma fantástica, né? Seus recadinhos lá. Mas eu acredito que você tem muito para empoderar outras histórias através da sua história.
Então, esse é o meu objetivo com as lives, é empoderar outras histórias através de histórias. E quero te trazer mais vezes porque você é muito Pode leve chamar, e Jana. você traz esse movimento diferente para que as pessoas possam refletir sobre elas, sobre a digital que elas estão deixando no mundo e sobre esse novo movimento, quem elas querem ser, quem elas querem se tornar, mas também dando espaço para olhar para essa jornada, para curtir um momento aqui e agora. Eu acredito que essa live de hoje ela trouxe não só aprendizados para as pessoas que estão aí, mas trouxe muitos aprendizados para mim, me relembrou de algumas coisas que às vezes eu tinha esquecido. E é esse o objetivo, né, de trazer pessoas que tenham algo para entregar para outras pessoas. Vanessa, novamente eu convido quem puder contribuir com a causa da Lívia, entra lá Eu nos vou colocar destaques. nos stories agora também para facilitar, Jana. Terminando a nossa Bacana. live, eu vou para os stories e aí é só arrastar para cima, já vai direto para a rifa. Perfeito. Vamos, gente, vamos Muito entrar nessa obrigada, causa tá? para ajudar a Lívia, que esse é o nosso grande objetivo. Vanessa, mais uma vez, obrigada. Eu que Conte comigo agradeço. sempre. Adoro Gente, um você. beijo para todos que assistiram, tá? Ó, Todos, Cassie, que todos. legal. Aqui aí, ó, Legal. Só voltante. gente boa aqui, guria. Só gente legal. Tem muita gente bacana, muita gente bacana. Muito, Todos, muito. né, Um beijo, tá? Um elogios beijo para ti, pro conectando com essa Davi aí história. e para toda a tua audiência, amiga. Um beijo Vem, carinhoso. vem, vem nos visitar novamente. Beijo, Vanessa. Combinado. Beijo a Beijo. Tchau, todos. tchau. Obrigada. Valeu.